é Douciélio Amaral, moro no bairro Amazônia, em Contagem, nasci em Belo Horizonte. E a ideia de fazer esse vídeo é uma coisa de memória mesmo, recordação, buscar e resgatar também os Mineirão agora, mostrar como está agora, para depois, 2014, vai estar completamente diferente assim. Meu nome é José da Silva França Sobrinho, mas é mais conhecido como José França. É um nome de guerra, né, que fica mais fácil de falar. Meu nome é muito comprido. Cheguei aqui um menino com praticamente 18 anos, saí da cidade de Papagaio e com muita honra que estou de lá. Fui responsabilizado por todos os operários da obra e naquela época, eu vejo hoje, nós estamos aí essas máquinas todas trabalhando aí, ó. Tudo nós não tinha, era tudo na base da picareta e o enxadão. Eu estou até pensando como muda. E a gente tem que ir acompanhando, né? Não tem que, você não pode ficar para trás, não. E não tinha capacete, pessoal trabalhando tudo descalço, os operários, dormia muito em volta daqui no meio do mato, porque saía operário de toda a parte do estado e do país também para vir trabalhar aqui. Era uma média de, quando inauguramos, foi uma média de 2.000 diurno e 1.000 noturno, 24 horas por dia. Isso foi de 64 até 65, foi bastante gente trabalhando aqui. E nós não tivemos uma baixa, não morreu um operário aqui. E depois foi inaugurado, nós começamos os jogos. Foi uma era do futebol arte, né? Porque hoje é o futebol mais força. E eu acho que o futebol antes era melhor, do ponto de vista meu. Porque no Mineirão eu vi todos os jogadores. Quantos jogos o senhor assistiu no Mineirão ao todo? O senhor estava falando depois? Olha, eu acho que foi 3.800 jogos, o total de jogos realizados, jogos oficiais. E qual foi o primeiro jogo, o senhor lembra? O primeiro jogo foi 5 de setembro de 65, Seleção Mineira e o River Plate. 1-0 para a Seleção Mineira, gol de Buguê. Falta agora pelo Galo, bola enfiada na frente para Reinaldo, pulou, tocou para trás, o jogador Cosme ganhou Reinaldo na segunda, meteu para Éder, correu pela ponta esquerda, cruzou para o segundo pau, olha a cabeçada por cima, vai entrando, gol! Gol de Rei! Meu nome é Nilce e assim, eu venho, né, de uma história, né, que a gente está aqui com foco no que tem a ver com o Mineirão, né? Essa minha história, ela vai de encontro a algumas coisas que vem lá desde a adolescência, né? Na minha adolescência, a nossa principal alegria, né? Ela era estar aqui, né, no Mineirão, era assistir os jogos do Atlético, era acompanhar o time, porque eu já fui em várias outras cidades ver os jogos. E a primeira vez que você viu o Mineirão? Eu me lembro, e o mais interessante que foi no jogo do Cruzeiro. É mesmo? Foi com um tio que era cruzeirense. Foi com um tio, vinha ele, meu tio, minha tia, e o meu primo, que era cruzeirense também, que ele faleceu o ano passado, esse primo, mas eu vim com eles ver esse jogo do Atlético e América, Cruzeiro e América. E assim, foi emocionante, sabe? Para mim foi, eu devia ter o quê? Eu tinha uns 9 anos de idade, se eu não me engano. Eu era bem pequena, mais ou menos isso, uns 9, 10 anos de idade. E a gente ficou por ali, daquele lado ali, e assim, eu não tinha muita noção de jogo, não conhecia nada de futebol, não entendia nada de futebol, apesar de que na minha família todo mundo gosta de futebol. Minha mãe sempre gostou, minha mãe é cruzeirense,
e gosta muito de futebol. Então, aí eu vim assistir, achei muito interessante. Tenta atacar outra vez com o Ramírez, vai aliviando, tocando na frente, entregando para Wagner, domina na ponta esquerda, Wagner, cruzamento bom para Alexandre, deixou passar, insistiu, Domingues chutou pro gol, bateu, gol! Eu lembro bem do meu primeiro jogo no Mineirão, foi o Cruzeiro Flamengo, deve ter sido em 94. Eu não me lembro o campeonato, porque até então eu não era muito ligada a futebol. E foi um jogo que o Mineirão estava lotado. E era um jogo, eu me lembro que era um jogo bem importante para o Cruzeiro. E no final o Cruzeiro ganhou de 1-0 do Flamengo. Isso eu lembro direitinho. Que eu estava com os meus primos, a minha família inteira é cruzeirense. E aí meus primos me jogaram pro alto, assim, na hora do gol, e eu olhava aquela coisa sendo jogada pro alto, e vendo o Mineirão lotado, e o Mineirão todo balançava muito naquela época. Foi antes da última reforma, e ele balançava muito. Então esse dia foi bem memorável, foi um dos jogos bem memoráveis dentro do Mineirão. Bom, minha história com o Mineirão começou um pouco tarde, assim. Meu pai é militar e atleticano, né? Então a gente morou muito tempo fora de Belo Horizonte e eu comecei a vir ao Mineirão com o meu primo lá por volta de 88, 89, assim foi a primeira vez que eu vim, não lembro exatamente qual jogo e tal, meu primo cruzeirense. E aí nós tivemos, desde então, saí de Belo Horizonte. Voltei em 95 e aí comecei a vir, né, com maior frequência nos jogos aqui. Desde então, principalmente, né, em 2003, que foi o grande ano do Cruzeiro, né, eu comecei a vir com mais frequência. Que eu fui ao Mineirão, eu lembro direitinho, assim, não faz muito tempo também não sou tão velha, e foi quando eu tinha 17 anos. E foi marcante, porque na verdade foi o meu primeiro show de metal que eu pude ir. Só que não foi apesar de ter sido uma realização, não foi a coisa mais maravilhosa do mundo não, porque o meu pai não deixava eu ir a nenhum show de metal. E quando ele deixou, ele ainda falou, você vai ver. Quando você chegar nesse lugar, vai ter uma confusão, vai ter um tanto de gente bêbada, drogada, vai ter vidro voando, você vai ver, vai ter confusão, vai ter briga. Eu achava que ele era maior, pra te falar a verdade. Eu sempre tinha uma expectativa de que fosse algo maior. E eu fiquei com medo uma hora que começou a tremer. Fiquei com medo do Mineirão. Falei assim, que isso, esse negócio tremendo aqui? Mas eu achava que fosse algo maior, assim. E eu pensava que era mais bonito, porque nas fotos você só via aquele Mineirão limpo e lindo, né? Aí cheguei lá, o Mineirão todo decrépito por fora, aquela portaria, né, com um certo visual já ali, com as pichações, com as coisas, assim, não é aquela coisa limpinha, bonitinha que eles vendem naqueles cartões postais, né? Então, eu me surpreendi. Então, acompanhar o Atlético era
era um lazer para mim, era muito interessante porque às vezes eu passei por situações de ter que mentir no trabalho e fazer uma porção de coisa para poder ter a oportunidade, porque eu estive em Porto Alegre num jogo do Atlético contra o Internacional, sendo que eu tinha que trabalhar na segunda-feira e não dava tempo, então a gente inventava uma desculpa e acabava fazendo aquilo que a gente queria. E além de ir a Porto Alegre, já fui em outras cidades, Uberaba, cidades próximas aqui também, mas o nosso point mesmo era no Mineirão. Vocês não conheceram no Mineirão não, né? Não, não foi no Mineirão, mas o Cruzeiro fez parte um pouco da nossa história de como a gente se conheceu. Assim. Mas eu tive uma fase da minha vida que eu fui bastante fanática com futebol, eu vinha em todos os jogos, ia de geral, ia de arquibancada, ia do jeito que dava, vinha sozinha, vinha com alguém, eu não me importava não. Hoje a gente vai ficando mais velha, vão acontecendo algumas coisas, eu já estive não envolvida, teve uma briga e o final da briga sobrou foi pra mim e eu tomei um murro na cara, meu pai entrou em pânico, me deu uma cadeira cativa, falou assim, não, pelo menos você vai de cadeira cativa para que não tenha problema. Que nada, eu entrava na cadeira cativa, eu pulava para arquibancada e ficava no meio da galera, porque era o legal. Mas a história, o futebol foi o que fez a gente se aproximar um pouco, assim, porque eu gosto muito de futebol e o Rodrigo também. Então a gente acabou se aproximando bastante por conta do futebol. E quando a gente se conheceu, era um programa de domingo. Enquanto algumas pessoas iam para o cinema, ia passear na praça, a gente vinha para o Mineirão. Era a nossa diversão, era o nosso lazer. O show a gente não tem muita participação, porque o show é um empresário. Nós só tem um grupo de apoio para dar o apoio no sentido De 2001 ou 2002, é um que o Sepultura tocou no Mineirão. Aí eu cheguei lá e na fila houve um atraso nos portões, eles não abriram os portões no tempo que estava previsto. E isso gerou um rebuliço na galera lá e realmente começou um tumulto, uma briga, garrafa voando, gente bêbada, cavalaria da polícia e eu escondendo atrás de uma barraquinha lá com garrafa, mil coisas voando assim. Mas cheguei, entrei no Mineirão tranquila, sã e salva, nada me ocorreu, nenhum corte, nada. Chegando lá, teve o show de Sepultura, eu, como nunca tinha ido a um show de metal, eu me enfiei mesmo no mosh lá. Realmente cheguei em casa roxa e meu pai ainda falou, eu te avisei, só que ele, mal, coitado, já morreu e nem sabe que realmente houve garrafa e o bicho pegou e eu passei apuros, assim. O Mineirão é nosso! O Mineirão é nosso! O Mineirão é nosso!
show aí, o axé, dois dias aí, lota. O povo gosta, né? Show sertanejo, show do axé, show do pop rock e outros cantores aí. Ei, show! Esse não é contrário pra você saber. Cola contigo a corda ligada, tiro que tiro, muito toca aqui, para do Marão. Meu irmão, só desse jeito consegui, e foi minha moral, E aí a gente vinha em bando, né? Nós éramos um bando de adolescentes que programávamos a nossa saída de casa em torno de 11 horas da manhã, né? O jogo era 4, 5 horas da tarde e a gente vinha juntas, aí pegava o ônibus, né? Naquela época a gente não tinha carro, então a gente pegava o ônibus, ia para o centro, depois pegava outro ônibus, chegava aqui no Mineirão, aí comia feijão tropeiro ali fora e tomava cerveja lá no bar lá, acho que era no 32, se eu não me engano, que a gente ficava. E na época eu ainda não tomava cerveja, mas tinha as amigas que eram mais velhas, a minha irmã que era mais velha e que estava junto com a gente, e a gente assim fazia a festa mesmo. E sentava sempre ao lado da charanga do Júlio e cantava o tempo inteiro, né? Torcia muito. Como eu, assim, sempre fui muito apaixonada por futebol, o Rodrigo também, quando a gente foi casar, o nosso fotógrafo perguntou onde que eu gostaria de tirar as fotos, porque tem aquelas fotos depois que o pessoal sempre tira em algum lugar bonito. Aí eu, numa conversa, o fotógrafo é o Vinícius Matos, que a gente acabou se tornando muito amigo, e a gente conversando, batendo papo, ele perguntou: "E cara, onde você quer tirar suas fotos?" Eu falei: Vinícius, quer saber? Eu queria tirar no Mineirão, um dia de jogo, Cruzeiro, Mineirão lotado. E aquela brincadeira.